Muito boa noite a todos. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui na Casa Espírita Wilson e Fabiano. Obrigado pelo convite que me foi feito mais uma vez. Essa casa fraterna que nos acolhe com muito amor sempre, né? Indistintamente se somos trabalhadores ou apenas simpatizantes da doutrina, mas estamos aqui para assistirmos mais um pouquinho a respeito do Espiritismo. Hoje é o marco, hoje deveria ter bolo em todas as casas espíritas, porque hoje é o aniversário do Espiritismo, né? Dia 18 de abril de 1857 foi lançado o primeiro volume do Livro dos Espíritos, com 501 questões. E em 1860 foi lançado o segundo volume com mais 518 questões. Eram para ser edições distintas, mas a pedido da espiritualidade, essas duas obras foram fundidas para que não se perdessem com o decorrer do tempo. Então nós temos hoje o Livro dos Espíritos com 519 questões. Tá? Ele faz parte do Pentateuco Espírita. O Espiritismo, ele se fundamenta... eu não fiz oração, né? Não fiz oração. Nunca é tarde, vamos orar. Vamos mais uma vez agradecer ao Pai pela oportunidade que nos é concedida de nos reunirmos nessa casa de oração para mais uma noite de estudo dos ensinamentos que o Kardec nos deixou através dos ensinamentos do Cristo. Senhor Jesus, que a sua luz se faça presente em nossos corações e que a espiritualidade maior possa estar presente, auxiliando algum irmão que porventura estiver doente nesta casa, que ele possa receber o tratamento necessário durante a palestra e que ele possa sair daqui muito melhor do que quando chegou. Que a sua luz envolva-nos a todos, hoje e por todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então o Espiritismo, ele se fundamenta em existência e unicidade de Deus, não é? Que Deus existe e Ele é único. Isso nós sabemos. Na época de Moisés, ainda muitos povos adoravam, né? Era o politeísmo que vigorava, muitos povos adoravam vários deuses, mas a partir de Moisés começou-se a adorar a um Deus. Às vezes eu ouço pessoas falar, não, eu sou temente a Deus. Não tem que ser temente a Deus, não tem que amar a Deus, não precisamos ter medo de Deus. Nós precisamos ter medo das nossas responsabilidades perante as leis naturais e divinas, com a nossa conduta, os exemplos que nós estamos dando, isso nós precisamos temer, para que possamos passar esses exemplos da melhor maneira possível, para que amanhã, ao sairmos daqui, desse plano, possamos aí ter subido ao menos um degrau na escala evolutiva do Espírito. Então, a unicidade, a existência é a unicidade de Deus. A existência e imortalidade do Espírito. Nós sabemos que o Espírito, ele é pré-existente ao ventre. E o túmulo é apenas um trocadouro de roupa, onde ele vai adquirir nova roupagem para mais tarde ele se preparar e reencarnar novamente num outro corpo físico. Mas o Espírito é o mesmo. Olha, se alguém ficar com alguma dúvida, por favor, levante a mão que esse pessoal está doidinho para falar aqui. Criação igualitária dos espíritos, não é? Então, Deus não privilegiou ninguém. Ele criou-nos todos iguais. Não é? Mais para frente vamos falar um pouquinho mais. A crença na reencarnação. A reencarnação é muito importante, porque é através dela que nós conseguimos evoluir. Já pensou se não houvesse reencarnação? Estaríamos ainda lá no primitivismo. A reencarnação ela serve para adquirirmos novas experiências, repararmos nossos erros do passado, conseguirmos aí nos reconciliarmos com aquelas pessoas que lá atrás tivemos alguns dissabores e geralmente elas estão hoje na nossa família, para que isso aconteça. Né? Então é ali da família que nós precisamos começar a trabalhar essas diferenças que nós temos, dar mais assistência, amar mais, ser mais paciente, mais tolerante e buscar exemplificar para nossos filhos, principalmente aqueles pequenininhos, através do exemplo que nós damos. Porque não adianta nós querermos
impor aos nossos filhos alguma coisa que nós não estamos cumprindo. Eu sempre dou o exemplo do telefone, né, que antigamente, hoje já é celular, mas antigamente no telefone, a pessoa falava para o filho: olha, você não pode mentir se a professora falar que você mente na escola, ou se sua mãe me falar que você mente, quando eu chegar em casa eu vou te dar uma surra. Ele acabou de conversar com o filho, ele vai sentar no sofá, o telefone toca, ele de lá ele grita: se for para mim, diz que eu não estou. Então, que exemplo que ele está dando? Ele está querendo exigir uma coisa do filho que ele não está exemplificando. E nós também, na nossa vida, somos assim também. Quantas vezes no nosso lar hoje, através da tecnologia, cada um está num cômodo da casa, com seu celularzinho na mão ali, nós não estamos conversando. Nós somos pais de filhos órfãos e órfãos de filhos vivos. Porque estão todos reunidos ali, mas ninguém conversa com ninguém. Dificilmente se faz uma pergunta ou questionamento. Não é? Eu me lembro dos amigos nos almoços, aos domingos, quando meus avós italianos eram vivos, reunia a família, era um conversa danada, tá certo que não existia ainda naquela época o celular, mas era só conversa, se conversava de todos os tipos de assunto. Então hoje nós estamos perdendo esse calor com a família. Nós precisamos voltar a aquecer mais isso e exemplificarmos mais para os nossos filhos e exemplificarmos para nós mesmos. Não? Convergência total com os ensinos morais de Jesus, não é? Precisamos adotar, né, os ensinamentos morais dele com amor, com afeição, tá? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um livro de ensinamentos morais, de cunho religioso. Não é? O Espiritismo não é uma religião, é uma doutrina tríplice. Ela é filosófica, científica e moral do Cristo com cunho religioso. Ela não é uma religião. Então, nós precisamos compreender que esses ensinamentos morais são para nós nos melhorarmos nessa encarnação. Assim como nós nos melhoramos, nós também melhoramos as pessoas à nossa volta. Sem percebermos, nós vamos mudando essas pessoas. Então, essa convergência total dos ensinos morais de Jesus. Evolução como aperfeiçoamento de todas as dimensões intelectuais, inteligências múltiplas, né? Dimensões intelectuais, não está somente aqui na Terra essa dimensão. Nós somos espíritos viajores do universo. Ora estamos aqui, ora estamos acolá. Jesus não disse que na casa do Pai há muitas moradas? Então, nós temos todas essas moradas para abrigarmos, para crescermos, para evoluirmos, para nos melhorarmos e para ajudar outros a se melhorarem também. Então, isso que é importante. E sabemos também que estamos todos nós envoltos na lei de causa e efeito. Tudo que eu fizer para o meu semelhante, eu vou também receber com a mesma intensidade que eu causei a ele. Então, por isso que é muito importante, não necessariamente através dele, viu? Muitas pessoas falam: se eu falar alguma coisa para aquela pessoa, amanhã depois ele vai... Não é ele, não. É o universo que vai trazer a pessoa certa, no momento certo, para você reparar naquele erro que você cometeu, ou que nós cometemos, não é? Então é importante que a gente entenda isso. A lei de causa e efeito, ela é muito importante. Graças a Deus ele colocou essa lei de causa e efeito. Porque senão já pensou que baderna seria? Que baderna seria o planeta, o universo, se não houvesse essa lei de causa e efeito? Comunicação com os espíritos, né? Os seres imateriais. Nós, através da nossa mediunidade, nós podemos nos conectar com eles de várias formas. Através da intuição, através da psicofonia, através da psicografia, através do desdobramento, através da pictografia e uma série de outros meios para nós nos comunicarmos com ele. Nunca esquecendo que o telefone toca de lá para cá. Muitas vezes nós evocamos o espírito e conseguimos que esse espírito venha para nos trazer alguma informação, quando essa informação ela é essencial para a humanidade. Aí nós recebemos esse espírito através da evocação, queremos saber alguma coisa. Agora, quando são informações familiares para o planeta, para o país, então essas informações elas vêm naturalmente através de psicofonia, psicografia e tudo mais, né? Então, não através da evocação. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Já pararam para pensar na sublimidade dessa frase que os espíritos passaram para o Kardec? Até então se perguntavam quem é Deus, né? Tinha-se lá um monte de situações, Deus, Apolo, lá
na Grécia, e vários deuses existiam, cada um com uma performance diferente. Aí, depois então, quando ele passou a ser único, a humanidade passou a acreditar nele como um único Deus, regente de todo o universo, aí nós entendemos, né? Inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Então ele é o responsável por tudo. Não existe vazio no universo, onde nós não conseguimos enxergar nada com a nossa vista. Ali existe um produto que se chama fluido cósmico universal. É dele que se deriva todo o restante do que se encontra nesse planeta. Não só nesse planeta, mas existe em caracteres diferentes para todo o orbe, todo o universo. Eles tiram dali o fluido cósmico universal, de acordo com o planeta que eles estão, para formar o perispírito para a reencarnação, para formar objetos para aquela localidade e uma infinidade de coisas, né? Se nós formos falar sobre o fluido cósmico universal, dá aula para se falar disso. Então, é só uma pinceladinha para aguçar a curiosidade de vocês e voltar nos cursos da Casa Espírita. Jesus, o guia e modelo, não existiu até hoje e dificilmente aparecerá um outro guia e modelo para a humanidade a ser seguido. Jesus, ele não deixou sequer uma vírgula escrito. Jamais ele escreveu uma vírgula sequer. O que nós sabemos de Jesus é através de outras pessoas que escreveram. Jesus simplesmente deixou exemplos. Ele era indistinto com o rico, com o pobre, com o rei, com o vassalo. Ele não fazia distinção de ninguém. Ele tratava a todos iguais, com amor, com fraternidade. Quando era necessário ser rígido, ele era enérgico, mas fora dessas necessidades, não. Ele tratava a todos iguais. Então, e nós hoje, muito menores que ele, muitas vezes temos o nosso narizinho empinado, somos arrogantes, prepotentes e queremos pisar no outro, usar o outro de trampolim para subirmos na vida. O outro está em sofrimento, nós sequer nos preocupamos com um agasalho, uma roupa ou um prato de comida, um lanche. Então, veja como as coisas são. Quando Jesus esteve aqui, ele disse: deixai vir a mim as criancinhas, pois delas será o reino dos céus. Aquele que não se assemelhar a essa criança, não entrará no reino dos céus. Quando ele disse isso, ele se referiu em humildade. Uma criança, você pode brigar com ela agora, daqui 5 minutos ela está pai, ou mãe, ou tio, ela está ali do lado, ali, ela não guarda ódio, não guarda rancor, ela não tem preconceitos. E conforme nós vamos crescendo, já percebeu que ao invés de melhorarmos, nós pioramos? Nós vamos começando a ter ódio, a ter rancor, aquela vizinha, aquela sogra, aquele sogro, aquele parente, aquele cunhado, e eu não me simpatizo com ele. Nós começamos a colocar certos obstáculos, pedras. Essas pedras que quando nós éramos pequenininhos, era um grão de areia que nós passávamos por cima, nós vamos crescendo, vai se tornando rochas, pedras grandes e rochas. Ou nós contornamos ou tropeçamos e caímos. Então é isso que o Cristo veio nos trazer, ele é o modelo e guia para isso. Para nós modificarmos o nosso jeito de ser, passar a não fazer ao outro o que não gostaríamos que nos fizessem. Amar ao próximo como a nós mesmos. Né? Como que eu vou amar ao próximo se eu não me amo? E como que eu vou amar a Deus se eu não amo nem a mim nem ao próximo? Não está lá no Pai Nosso? E a gente reza com fervor, né? Pai Nosso que está no céu. Mas a gente não cumpre nada daquilo. Nós passamos por cima. Na vida, nós passamos por cima. Parece até que nunca foi escrita essa oração do Pai Nosso. Então, ele é o modelo e guia a ser seguido. Nós precisamos seguir suas diretrizes para chegarmos o mais rápido possível e com menos sofrimento próximo do Pai. E o Kardec, a base fundamental. O Kardec, ele resumiu nos seus livros espíritas todos os ensinamentos do Cristo, nos trazendo um ABC educacional, um ABC moral, para que nós, através dos ensinamentos dessa base fundamental, nós aprendamos a mudar o nosso jeito de ser, a nos portarmos de formas diferentes, a enxergar o outro com os olhos da alma, porque enquanto nós olharmos para o outro com os olhos carnais,
não estamos sendo diferente dele. Não adianta eu dizer, não, aquela pessoa fez aquela barbaridade e tal, mas eu estou enxergando ele com os olhos carnais. Eu também estou até torcendo para que ele seja preso, ou estou torcendo para que ele também morra no tiroteio com a polícia. Então, nós precisamos olhar o outro com os olhos da alma. E como o Espiritismo prega, o Espírito ele não regride, ele é evolutivo. Se essa pessoa que hoje nós estamos julgando, não é, que nós não temos direito, mas estamos julgando, se ela matou 10 pessoas hoje, ela evoluiu. Porque se puxarmos a capivara dela, como se fala lá no linguajar da polícia, das encarnações passadas, ela matou 100, 200, 300 em outras encarnações. Nessa ela matou só 10, a gente tem evolução. Na próxima ela mata um, ou talvez não mate mais ninguém. Então o espírito ele evolui. Então nós temos que orar por aquela pessoa, temos que rezar por ela, torcer, colocar o nome dela no nosso evangelho, para que para que as energias boas cheguem nela. Porque naquele momento que acontece alguma coisa, que a polícia pegou aquele nosso irmão, quantas energias negativas são jogadas para ele no país todo? Todo mundo emana ao mesmo tempo as energias negativas. Mas emana porque é filho de outro, é marido de outra, é marido de outra pessoa. Então agem dessa maneira, agem com distinção, agem com preconceito, julgam, são juízes e algozes ao mesmo tempo. Então o que nós precisamos entender é que Jesus disse: com o mesmo peso e mesma medida que julgardes, sereis julgado também. O que eu sou melhor que ele para me julgar ele? Não importa o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Eu não tenho condição de julgar ninguém. O único que eu posso julgar sou eu mesmo. Julgar minha consciência, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer para me melhorar. Assim nós podemos fazer sim um novo planejamento. Mas julgar o outro não. Jesus não julgou. Vocês se lembram da prostituta no momento que ela ia ser apedrejada? Todos lá com pedras na mão para jogar nela, Jesus sentado e os anciãos na frente, porque eles eram mais respeitados, e Jesus escrevendo com uma varinha no chão. Corruptos, ladrões, assassinos, hipócritas. Aí os anciãos começaram a olhar para aquilo ali, ele escrevendo, e Jesus ficou ali quieto, não falou mais nada. Daqui a pouco começou a sair um para lá, outro para cá, outro para lá, outro para cá. Aí Jesus se levantou e perguntou para ela: onde estão seus acusadores, mulher? Não sei, Senhor, se foram todos. Então eu também não te julgo. Porém, vá e não peques mais. Olha a advertência que ele deu para ela. Também não te julgo. Vá e não peques mais. Por quê? Se ela pecar novamente, ele poderá não estar próximo e não salvar ela vai morrer apedrejada. Então, vá e não peques mais. Foi a advertência que ele deu para ela. Ele não falou para ela que ela não tinha que ser mais prostituta, que não tinha que fazer mais isso, fazer aquilo. Não disse isso para ela, não. Ele disse: eu também não te acuso. Porque Jesus sabia que ele, naquele momento, ele estava em superioridade a ela. Mas lá atrás, ele foi igual. Porque nós fomos todos criados simples e ignorantes. Deus não privilegiou ninguém. Ele também passou por tudo que nós estamos passando até chegar no ponto em que ele se encontra hoje. E nós também amanhã chegaremos lá. Então, por isso que naquele momento ele não a julgou. Mas nós, por coisas muito menores, nós estamos julgando as pessoas. No nosso trabalho, na nossa família, os parentes. Nós estamos julgando todos aí, nossos vizinhos. Então nós temos que mudar o nosso hábito. Nós temos que limpar o nosso hálito mental, para que nós possamos proferir palavras edificadoras. Edificadoras. Tem uma passagem de Jesus no deserto. Ele estava indo com seus apóstolos. De repente Pedro se desviou do grupo e foi para um lado onde tinha uma árvore. E quando ele chegou perto, havia lá um cavalo morto. Já estava em decomposição, os vermes já estavam ali devorando ele. Então Pedro voltou e falou: Senhor, não vá lá não, porque tem um animal lá que está putrefato lá, está tudo cheio de verme, né? Jesus deu um arzinho de riso para ele e chegou lá perto do cavalo. Quando Jesus chegou, todos os discípulos vieram junto lá. Está podre, né? Todo mundo falando do animal, da podridão dele e tudo mais, né? Jesus simplesmente olhou para o cavalo e disse: belos dentes tinha esse animal. No meio de tanta coisa podre,
Jesus encontrou alguma virtude daquele animal. E assim nós também na nossa vida. Uma pessoa, por pior que ela seja, ela tem uma virtude. É que nós estamos tão habituados a exteriorizar somente os defeitos das pessoas, que nós esquecemos de exteriorizar as virtudes que ela tem. Não damos oportunidade para ela exteriorizar suas virtudes. Então, é isso que nós precisamos começar a compreender e modificar na nossa vida. As obras do Kardec, né, as obras básicas. O Livro dos Espíritos. Hoje, fazendo aniversário, né? Era para ter um bolo, quem é o Alessandro? Para comemorar o aniversário do Livro dos Espíritos. 1857. Foi lançado o primeiro volume com 501 questões. E depois, em 1860, foi lançado a segunda parte com mais 518 questões, formaram ali 1019 questões. Era para ser 2 volumes, mas, como eu já disse, foi agrupado num só para evitar que se perdesse. Então, hoje nós temos aí o Livro dos Espíritos com 1019 questões, que é justamente para nós aprendermos, são perguntas e respostas. É o livro filosófico da doutrina espírita. Quer aprender filosofia espírita? Comece lendo o Livro dos Espíritos. E depois nós temos o Livro dos Médiuns, que é o livro científico da doutrina espírita. Ele foi lançado em 1861. É onde Kardec mostra como se relacionar com o plano espiritual. Ele mostra o que o médium precisa ter para ter essa comunicabilidade com o invisível. Então é um livro muito importante, é a parte científica da doutrina espírita. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral. Esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro para participar de todos os evangelhos no lar que nós fizermos, estudarmos, porque o Kardec diz que o livro nós precisamos ler, reler e estudar. E o Evangelho não tem menor significado, ele é igual. Precisamos ler, reler e estudá-lo. O céu e o inferno, né? Esse livro ele traz muitos ensinamentos das evocações que o Kardec fazia, espíritos assassinos, sonâmbulos, uma série de espíritos, uma gama grande ali, ele traz as informações do diálogo que ele teve com esses espíritos. E a Gênese, que é o princípio, então é o outro livro, o livro de fechamento. Mas contudo, na minha opinião, eu considero mais 2 livros aqui, fora esses 5 do Pentateuco. São mais 2 livros. Antes de começarmos a ler o Livro dos Espíritos, se a pessoa não é espírita ainda, está adentrando, ela deve ler o que é o Espiritismo. É um livro mesclado entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Ela já vai ter uma ciência do que ela vai encontrar para frente na codificação espírita. E, para arrematar, obras póstumas. Tem muitos ensinamentos ali. Apesar de ser obras póstumas, né, que é depois que a pessoa morre, mas tem uma grande parte ali que foi feita em vida com Kardec ainda. Ela só foi complementada e editada depois da sua morte. Então, são mais 2 livros que eu acrescento nessas obras que são importantes para estudo. O que é o Espiritismo? Agora vamos chegar aqui na parte boa. O Espiritismo é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. É o conjunto de princípios e leis. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Está lá no preâmbulo do que é o Espiritismo, esse livrinho que eu falei antes. É um livrinho fininho, mas de um ensinamento muito grande. O Consolador Prometido, né, do que nos falou Jesus. Então, se nós pegarmos, né, e colocarmos na nossa vivência esse livro, o que é o Espiritismo, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos perceber que nós mudamos, sem querer, mudamos nosso jeito de ser. Eu dou aula de Espiritismo lá na casa que eu trabalho, e quando começa o curso, agora eu dei 15 anos aula no Básico 1, que eu adoro o Básico 1, a pessoa chega com aquele monte de questionamento, perguntas e tudo mais, eu adoro dar aula no Básico 1. E eu dei aula há 15 anos lá, hoje já não dou mais, eu dou em outros cursos. Então, eu sempre dizia para a pessoa no primeiro dia de aula, falei, marquem numa folha de caderno como vocês estão hoje. E ao terminar esse primeiro ano de curso, vocês leem o que vocês escreveram e se analisem. Vocês jamais serão a mesma pessoa. Nem que vocês queiram, vocês não serão mais a primeira pessoa.
Porque o conhecimento adquirido em apenas 1 ano de estudo de espiritismo faz com que a pessoa modifique o seu jeito de ser. Ela muda para melhor. Porque a finalidade do espiritismo é fazer com que o ser humano seja melhor. É a transformação do ser humano. Então, a pessoa se torna uma pessoa melhor, mesmo que ela não queira. E o que revela, o espiritismo? Ele revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. As leis divinas e naturais que regem a vida. Então, o importante é nós lermos, estudarmos, mas o mais importante é colocar em prática. Colocar no nosso dia a dia para nós vivenciarmos o aprendizado. Ele revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento, que nós questionamos muito Deus, né, por isso. Por que, Senhor, que eu sinto tanta dor, meu sofrimento é tão grande, enquanto meu vizinho, ele anda de carro zero, a conta bancária dele é gorda, e ele está muito bem de saúde, ele com a sua esposa, a sua família. Começamos a questionar Deus aí. Mas, se nós conhecermos o Espiritismo, né, nós vamos entender que essa lei de ação e reação, causa e efeito, ela é responsável por toda a nossa dor e por toda a nossa felicidade. Nós traçamos a nossa linha durante as nossas encarnações. Eu posso me tornar uma pessoa melhor ou não. Deus me dá o livre-arbítrio. Ele respeita meu livre-arbítrio. Agora, através das escolhas que eu faço com o meu livre-arbítrio, através da minha conduta, eu vou ser feliz ou vou sofrer. Então, se eu for feliz, graças a Deus, porque eu melhorei. Agora, se eu sofrer, não adianta questionar Deus, porque eu estou utilizando meu livre-arbítrio. Ele permite que eu utilize meu livre-arbítrio. Né? E Ele vai me dar novas oportunidades através da reencarnação, para que eu volte a trabalhar, a reparar o erro que eu cometi lá atrás e buscar evoluir novamente. Ele não vai me castigar, Ele vai me dar novas oportunidades, porque Deus não castiga ninguém. Ele nos dá novas oportunidades. Ele é um educador. Sua abrangência. Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo que o cerca, o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humano, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, ele vai trazer uma nova era, a era da regeneração. Né? Nós estamos hoje no plano de expiação e prova ainda. Já adentramos, na época de Kardec, já estávamos adentrando para a regeneração. Mas vai demorar ainda uns 2000 anos, mais ou menos, ou 3, para que nós estejamos aí mesmo dando os primeiros passos dentro da regeneração. Porque enquanto houver espírito ruim beirando a terra, espíritos ruins, eles irão reencarnar. Porque eles precisam também progredir, evoluir, aprender, reparar as mazelas lá de trás, para que ele amanhã seja também um espírito iluminado. Pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional, social e por aí vai. Então veja como que o Espiritismo ele é. A abrangência dele, ela é tão grande. E outra coisa que nós precisamos compreender também, nós só sairemos desse planeta quando nós conhecermos de todas as ciências daqui. História, geografia, matemática, arte, filosofia e bababá, bababá. Enquanto nós não conhecermos todas as ciências do planeta Terra, nós estaremos reencarnando aqui. Bem ou mal. Porque para mim evoluir, para passar de ano, não tem a prova no final do ano, e a nossa reencarnação ela é a prova para que nós passemos ou não. Então nós temos que aprender através das reencarnações e nos melhorando, aprendendo, assimilando os conhecimentos, colocando ele em prática, passando para outras pessoas. Porque também não adianta eu ser um poço de sabedoria, adquirir todo o conhecimento necessário e ficar trancado dentro de mim. Eu preciso passar isso à frente, levar avante isso daí, porque outras pessoas também precisam receber os mesmos ensinamentos que eu. Então é dessa forma que nós vamos evoluir.
Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ele é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Por esse motivo não devemos contestar Deus. Soberanamente justo e bom. Ele não privilegia nenhum de seus filhos. A todos ele deu o livre-arbítrio, deu a capacidade de fazer suas escolhas e de evoluir. Então, nós temos as ferramentas à nossa disposição. Só não a usamos se não quisermos. Mas ele também não pune ninguém por não usar as ferramentas. Ele dá outras oportunidades. Só que tem um problema. Ser bom é até uma questão de inteligência. Vamos analisar friamente. Ser bom é uma questão de inteligência. Porque se eu sou bom, eu vou sofrer menos e vou sair daqui mais rápido. Agora, se eu continuo sendo o mesmo, eu estou sendo o quê? Masoquista. Estou dormindo em cama de prego e quero acordar legal com a minha pele boa. E não é assim que funciona. Se eu for masoquista, eu vou prejudicar o meu corpo físico. Então, eu tenho que ser bom. Se eu fizer o mal, eu vou receber o mal com a mesma intensidade que eu causei. Então, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ele é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Ele não pune ninguém. Ele nos dá oportunidades para o nosso melhoramento. O universo é a criação de Deus. Abrange todos os seres, racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Veja como Deus ele é soberanamente justo e bom. A diferença de uma cadeira dessa para nós são as moléculas. Nós temos células que recebem o fluido vital e elas têm célula que não recebe o fluido vital. Porque se elas recebessem célula e recebessem fluido vital, elas eram animadas também. Então é o que diferencia o ser hominal, o animal, dos seres inanimados. É justamente isso. É esse fluido vital que está contido no homem. É ele que diferencia. Então, nós precisamos compreender que Deus, ele realmente é soberanamente justo e bom. Aquelas cadeiras que vocês ouviram falar que saltitavam lá na França, ela tinha uma inteligência atrás delas. Não é pensar que a cadeira saia sozinha para o carnaval, jogava lá em cima, caía no chão, não. Ela saltitava porque atrás existia uma inteligência transformando a sua consistência molecular para que o espírito pudesse mexer nela. Porque o espírito, por si só, ele não consegue pegar uma mesa dessa e levantar. Ele, através do nosso pensamento e do pensamento das pessoas que estão junto ali, para que ele pratique o efeito físico, ele transforma a constituição molecular do objeto para poder movimentar ele. Além do mundo corporal, a habitação dos espíritos encarnados, que são os homens, existe o mundo espiritual, a habitação dos espíritos desencarnados. Quantos deles circulam entre nós, no nosso dia a dia, desencarnados? Ainda estão presos na matéria, ainda estão presos nos vícios, estão na porta dos botecos, esperando não tomar uma pinga para ele ir lá e vampirizar o odor do álcool, do cigarro, da droga. Quantos existem por aí assim? Então eles circulam entre nós. No universo há outros mundos habitados, com seres de diferentes graus de evolução, iguais, mais evoluídos e menos evoluídos que os homens. São os mundos que Cristo nos disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, cada uma num grau determinado. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor. Abrangem tanto as leis físicas como as leis morais. Então essas leis divinas, criadas por Deus, elas são imutáveis. Ninguém consegue mudá-las.